Palavra do Senhor, e abram no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Eu vou falar do rei Uzias. Como nós estamos na campanha de oração falando de rei e sacerdote, vou falar deste rei. Versículo 1. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E o fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O segredo está aqui. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Quantos querem prosperar? Qual que é o segredo? Buscar a Deus. Este é o segredo. Tem que buscar a Deus, porque é Deus quem faz prosperar. Se você crê nesta palavra e crê que é Deus quem faz prosperar, e Ele só faz isto a quem o busca, então vou ler mais uma vez, bem alto, bem forte, e você vai repetir comigo. Vamos lá? Porque, mais alto, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quantos tomam posse desta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta palavra, Deus vai me fazer também prosperar. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Vem agora com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. O segredo da prosperidade no reinado de Uzias se deu porque ele buscava a Deus. Pastor, esse rei era temente a Deus? No princípio começou muito bem. Inclusive o seu pai Amazias, no princípio também. Mas o pai dele vai vencer uma guerra contra os edomitas, que edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e esse pai dele, de Uzias, o pai de Uzias, ele vence a batalha, e o pecado dele foi assim: ele trouxe deuses estranhos para a terra de Judá, que eram os deuses chamados deuses dos filhos de Seir, que era um deus muito feio. Eu estava vendo a imagem, eu não coloquei a imagem não, mas era um deus que tinha praticamente 4 chifres, era uma coisa estranha, e este era o Deus dos edomitas. E o pai de Uzias, ou Amazias, ele acabou se corrompendo por conta disso. E não somente se corrompeu, ele conseguiu levar a nação a se corromper. Eu disse que os reis, eles são, autoridades na terra, mas não no céu. Então o rei só tinha autoridade no mundo físico, no mundo material. E por ele ser o chefe do Estado,
o rei ser um administrador do país, da nação, ele podia influenciar a nação para a prosperidade, como também não. E quanto esse rei fosse temente a Deus, buscasse a Deus, orava, como aqui aconteceu com Uzias, não somente o rei seria próspero, mas toda a nação. Porque através desse rei, as bênçãos de Deus também chegariam em Israel, na nação do povo de Deus. Mas, também quando o rei era idólatra, quando o rei não temia Deus, se desviava do caminho do Senhor, ele também conseguia corromper toda a nação. E assim o juízo de Deus não vinha somente sobre o rei, vinha sobre toda a nação também. Então olha só, tanto a bênção como a maldição, o rei tinha o poder de trazer para a nação, para a sua família, para a vida das pessoas. Por isso que é muito importante que você ande na presença de Deus, para que os seus filhos sejam alcançados por Deus. Um pai que é temente a Deus, uma mãe que é temente a Deus, eles conseguem levar bênçãos para dentro de casa. Você sabia disso? O próprio Deus disse isso em mandamento, está lá em mandamento, né? Que não se curvará diante de nenhuma imagem de escultura, de nada semelhante ao céu, nada semelhante à terra, ao mar, não se curvará, porque eu sou um Deus zeloso. Mas tome cuidado, que eu visito a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então é filho, neto, bisneto, por causa dos pais. Pastor, mas tem como os pais influenciar o mal dentro de casa? Tem. Como influenciar o mal, como influenciar o bem. Tem como os pais levar bênçãos para dentro de casa, como também levar a maldição. Nós temos inúmeras passagens bíblicas que falam sobre isso. Vou te dar um exemplo de Geazi. Uns chamam Geazi, outros chamam Geazi, moço do profeta Eliseu. O Naamã, que era o chefe do exército da Síria, e um homem de grande autoridade, de honra, de fama, que era praticamente o braço direito do rei da Síria, ele era um homem de grande importância, né, de grande honra, mas diz a palavra que ele era leproso. Ele se escondia atrás de uma roupa do exército. E aí uma jovem que era de Israel estava trabalhando na casa dele, como empregada, viu que o seu senhor era leproso e disse: se fosse lá em Israel, o profeta Eliseu sararia esse homem da sua lepra. A mulher contou para o seu marido, disse: ó, a menina aqui que trabalha conosco, ela disse que tem um profeta lá em Israel que pode curar você dessa lepra. E ele foi para Israel. Mas diz a palavra que o profeta Eliseu não quis nem pôr as mãos em Naamã. Aí Naamã achou que o profeta ia sair da sua casa, invocar o seu Deus, impor as mãos sobre ele, e ele ser curado. Aí chegou o moço do profeta Eliseu e disse: ó, meu senhor, tem um homem lá fora, capitão do exército da Síria, um homem de grande nome, de grande importância, porque através das suas mãos Deus deu livramentos na vida do rei da Síria, ganhou batalhas através desse homem. E esse homem está dizendo aqui que o senhor vai descer, impor as mãos, orar por ele, porque ele é leproso. Aí Eliseu disse: eu não vou descer nada, eu não vou sair da minha casa não. Mande esse homem mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Você conhece a história. E o Naamã questionou: por que rio Jordão? Por que esse homem não vem impor as mãos sobre mim, orar, invocar o seu Deus e ser sarado? Ou mandava mergulhar nos rios de Damasco, da Síria, que tem rio Abana, Farpá, que são os rios bonitos, rios limpos. Manda logo no rio Jordão, que para ele o rio Jordão é um rio barrento. Mas quem precisava do milagre? Era ele. Então, se quer o milagre, faça o que o profeta mandou. Os servos disseram: ô rei, ô capitão, o profeta Eliseu mandou você mergulhar, você não quer o milagre? Faça o que o profeta mandou. E ele foi, muito invocado, mas ele foi, obediente. Aí mergulhou 7 vezes e foi curado. Nisso que ele foi curado, diz a palavra que ele saiu como pele de bebê. Uma pele limpa, pura, pele como de criança. Aí ele ficou todo feliz que foi curado e queria dar presentes para o profeta Eliseu. Dar servos, talentos de prata, mudas de roupas, darem coisas boas para o profeta, como se fosse troca daquilo que o profeta fez. Ele voltou para Israel, queria dar aquelas coisas, e aí o profeta disse: eu não quero nada de você, porque não foi eu que te curei, foi o próprio Deus. Então leva tudo isso para sua casa de volta.
lá para sua terra. E o Naamã foi. O profeta rejeitou o Eliseu e Naamã foi. Só que Geazi, que era um moço do profeta Eliseu, um criado do profeta, viu que o seu senhor rejeitou aquelas riquezas. O que ele pensou? Eu vou atrás disso. Vou inventar alguma desculpa, mas eu quero alguma coisa desse homem. Saiu da casa do profeta Eliseu e foi correndo atrás do Naamã, que já estava sentindo a sua terra na Síria. E ele corre desesperado. Naamã olha aquele jovem desesperado, correndo, cansado. Naamã para a carruagem com seus soldados. O que foi, meu jovem? Não sabe o que é, meu senhor? É que chegam umas pessoas lá agora na casa do meu profeta, lá na casa do meu senhor, e ele mandou vir aqui pegar algumas coisinhas para dar como presentes. Então leva aí. Leva talentos de pratas, leva mudas de roupas, leva servos, leva ovelhas, leva animais, pode levar tudo. Geazi pegou aquele monte de coisa, em nome do profeta Eliseu na casa dele, o Geazi com as coisas de Naamã, entrou para casa, guardou tudo, e depois entrou na casa do profeta. Aí o profeta olha para Geazi e diz: ô Geazi, onde tu estavas? Eu, senhor, não estava em nenhum lugar, meu senhor. Estava aqui, não fui aqui, nem fui ali. Aí o profeta disse: é mesmo, Geazi? O meu coração não foi contigo? Olha o que o Espírito Santo faz, hein? O homem de Deus tem revelação de Deus. Você acha que ficou Eliseu assim na janela, olhando Geazi? Deixa eu ver o que Geazi vai fazer. Quem é profeta de Deus não precisa ficar curiando, não. Não. Ficar vendo a vida dos outros. Deus revela. Aí o profeta Eliseu diz: o meu coração não foi contigo? Para que tu usaste do meu nome para pegar coisas daquele senhor? Agora, a lepra dele vai pegar em você e em toda a sua família. Diz a palavra que Geazi ficou leproso e a sua descendência morreu leprosa. Agora vem cá. Quem que aprontou na história? O pai ou os filhos? O que os filhos têm a ver com isso? Está vendo? Mas os filhos também sofreram. Por causa dos pais. É por isso que os pais têm um poder e autoridade de levar bênção para casa, como também levar maldição. Bênção e maldição. Assim como os reis. Os reis tinham o poder de levar a bênção de Deus para a nação, como tinham o poder de levar a maldição também para a nação. Porque ele era o chefe do Estado. Ele que era o rei da nação de Deus. Então ele deveria ser temente a Deus. Para que o povo que está submisso a ele, fossem também abençoados por Deus e obedientes a Deus. O Salmo 112, olha o que diz. Salmo 112, versículo 1. Olha a bênção que vem. Louvai ao Senhor, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, bem-sucedido, próspero, alvo das bênçãos de Deus. Alguém que é fortunado. Bem-aventurado o homem e mulher, que temem ao Senhor. Agora, esse temer não é aquele temer do juiz que eu falei, que é não ter medo de Deus. Esse temer é obedecer a Deus, é respeitar a palavra do Senhor. Então, bem-aventurado o homem e a mulher que obedece a Deus e que tem o quê? Grande prazer em seus mandamentos. Quando o homem, vamos colocar aqui o pai e a mãe obedecem a Deus, olha o que leva para dentro de casa. Verso 2. A sua descendência é família, será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Então quer dizer que o pai e a mãe que obedecem a Deus levam o que para dentro de casa? A bênção, a riqueza, a prosperidade de Deus. Viu? Então você pai, você mãe, é através de você que vai provar o que você quer dentro da sua casa. Bênção ou maldição.
Se os pais não obedecem a Deus, a maldição alcança tanto os pais quanto os filhos. Então, por isso que os reis tinham esse poder de atrair a bênção de Deus como atrair a maldição. E todos que estavam submissos aos reis, a nação também estaria debaixo de bênção ou estaria debaixo de maldição. Pode ser que você pense, mas eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, quem que pecou no Éden? Quem que pecou lá no Éden? Adão, mas você é pecador por causa dele. Pois é. Quem que pecou no Éden? A Eva, mas você é pecadora por causa dela. Então nós temos que entender que a bênção de Deus transfere de pai para filho. A bênção de Deus transfere de rei para nação. Como também a maldição transfere de pai para filho. Como também o rei pode levar a maldição para o povo de Deus. Esse rei Uzias, ele começou muito bem. Começou bem. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus, porque está aqui no versículo 4 do segundo livro de Crônicas, capítulo 26, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. E qual foi o segredo dele para prosperar? Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus. Este era o segredo para ele prosperar, para a nação prosperar e para a sua família prosperar. Buscar a Deus. Se os pais buscam a Deus, a sua vida, a sua família é abençoada. Viu? Buscar a Deus. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias. Esse Zacarias era um profeta de Deus, na época desse rei Uzias. E ele que ensinava a Uzias tudo que o rei tinha que fazer. E o rei fazia tudo o que esse Uzias mandava, ou ensinava, instruía o rei. A palavra Zacarias, esse Zacarias ensinava o rei Uzias. Zacarias quer dizer Yahvé lembra. A palavra Zacarias quer dizer Yahvé lembra. Se ajuntar a palavra quer dizer também aquele de quem Deus se lembra. Então Zacarias era um servo de Deus, sábio nas visões, nas revelações de Deus, e que era um instrutor do rei Uzias. Ele ouvia Zacarias, e é por conta disso que Uzias prosperou. Porque tinha um homem de Deus o instruindo a fazer o que era certo. E Uzias fazia. E a palavra Uzias, para você ver como que é a palavra Uzias. A palavra Uzias é a junção de duas palavras no hebraico. A palavra Uzi, no hebraico, quer dizer força. Então Uzi é força. E como é Uzias. A palavra Iá quer dizer Yahvé. É uma abreviação do nome Yahvé, o nome de Deus. Então Yahvé quer dizer Deus. Ajuntando as duas palavras, Uzias quer dizer força de Deus. O Senhor é a minha força. Então o nome de Uzias é muito bonito. Ele venceu muitas batalhas. Deus deu tamanha sabedoria para esse rei, e ele tornou-se um exército poderoso. Uzias chegou a ter, está lá no versículo 12, 13, todo o número do chefe dos pais, o exército de Uzias, olha só, todo o número do chefe dos pais, varões valentes, era de 2.600 valentes de Uzias, e debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 370.500 homens, quase 400.000 soldados esse rei tinha. Você pegar o exército de hoje, tem exército que não tem essa quantidade de homens. O Brasil mesmo não tem 400.000. Uzias tinha quase 400.000 soldados e 2.600 valentes, que eram capitões, homens que iam para a batalha. E olha o versículo 24. E preparou-lhes Uzias, capítulo 26, versículo 14. E preparou-lhes Uzias para todo o exército. Olha o que ele preparou: escudos, lanças, capacetes, e coraças, e arco, e até fundas para tirar pedras.
Sabe o que esse rei fez? Esse rei, Deus deu tamanha sabedoria para ele, que ele inventou uma máquina, porque naquele tempo não tinha tecnologia, mas Deus deu uma sabedoria para ele inventar uma máquina, que essa máquina tirava pedras e flechas, sem parar. Porque a guerra antigamente era espada, né? Espada, escudo, arco, flecha, atirar pedras. Era assim a guerra. Não é como as guerras de hoje, bombas nucleares, mísseis supersônicos, aviões supersônicos, tanques de guerras, submarinos nucleares, navios poderosos, né? Portas-aviões. Enfim, não é como as guerras de hoje. As guerras de antigamente era mano a mano. É assim, enfrentar o soldado mano a mano. Ou com flechas à distância. Mas, para tirar flecha, o soldado vai ter que tirar a flecha da aljava, que era uma pasta, como se fosse uma bolsa atrás dele. Ele pega a flecha, põe no arco, estica e solta. Então isso dependia do soldado da agilidade. O soldado tinha que ser muito ágil, agilidade para poder atirar a flecha. Mas vem cá, enquanto o soldado vai no manual e atira, Uzias colocava a flecha e saía uma atrás da outra, com a máquina que ele inventou. Então ele tinha vantagem sobre isso. Máquinas de flechas, máquinas de pedras. Então atirava pedras e atirava flechas. Enquanto o soldado está na primeira para atirar a pedra, a máquina já tirou 30 flechas em cima dele. E Uzias começou a crescer. Ele se tornou um rei muito próspero, muito conhecido. As nações tinham medo de enfrentar Uzias. Não, esse rei é poderoso, o rei Uzias, rei de Judá. Não temos como guerrear contra ele, não. Ele tem uma máquina que nós não temos. Ele foi o único que inventou essa máquina de atirar pedras e flechas. Então ele deixava as máquinas nos cantos, nos lugares estratégicos, que pegava os inimigos. E uma flecha, quando entrava, passava, furava a pessoa e varava do outro lado. Não? Dependendo da velocidade da flecha. E aí Uzias cresceu, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi prosperando, foi prosperando. E qual foi o segredo dele? Buscar a Deus. Buscar a Deus. E você sabe o que é buscar a Deus, pessoal? Você sabe o que é buscar a Deus? Buscar a Deus é o que você está fazendo aqui agora. Você sabia disso? Você está na igreja buscando a Deus. É aqui que vai fazer você prosperar. Quando você deixa de vir à igreja, você deixa de buscar a Deus. Ai, pastor, mas para buscar a Deus, eu não preciso ir à igreja. Será? Será? Para buscar a Deus não precisa ir à igreja? Quem falou isso? Que não precisa ir. Buscar a Deus é diferente de orar. Sabia disso? Aqui você faz as duas coisas, você ora e busca. Lá fora você só ora. Você pode orar no seu carro, você pode orar na sua casa, você pode orar em cima do seu terraço, como Pedro orava em cima da laje. Você pode orar no monte. Você pode orar até debaixo do chuveiro, tomando banho. Você pode orar até pelas ruas, não falando, senão vão chamar você de louco. Mas você pode orar pelas ruas de espírito. Orar, você ora em qualquer lugar. É por isso que Paulo disse, orar em todo o tempo. Orai sem cessar, porque nem todo o tempo eu estou na igreja, nem todo o tempo eu estou em casa, nem todo o tempo eu estou na rua. Então onde eu estiver eu tenho que orar. A oração é livre, mas buscar a Deus é diferente. Buscar a Deus você tem que vir à igreja. Então quando você não vem à casa de Deus, você não busca a Deus. E o segredo da prosperidade de Uzias estava em buscar a Deus. Isso quer dizer que Uzias ia sempre na casa de Deus. Ele ia na casa de Deus, ele era temente a Deus. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E eu falo que buscar a Deus é você sair de onde está para você ir ao encontro de algo. Você colocar no dicionário Aurélio, ou colocar no Dissico, né? Ou no Google, num lugar assim, você coloca o que é buscar. A palavra buscar vai te dar a referência, sair de onde está para ir ao encontro de algo. Observe, sair de onde está para ir ao encontro de algo.
Então, se eu quero pão, eu tenho que sair da minha casa e ir na padaria buscar o pão. Você nunca ouviu assim dizendo, sua mãe, meu filho, vai no açougue buscar carne. Tá bom, mãe. Então, o filho tem que sair de onde está para ir no açougue buscar a carne. Ou às vezes a mulher está no salão de beleza, aí liga para o marido. Aí o marido está no futebol, o marido está fazendo alguma coisa, ou está em casa. Aí a mulher liga, oi meu amor, tudo bem? Oi, tudo bem. Você pode vir me buscar no salão de beleza? Você pode vir me buscar? O que o marido tem que fazer? Sair de onde está, para ir até o salão de beleza, buscar a esposa. De repente o filho fala, pai, eu vou no cinema com os meus amigos. O pai, pode ir, meu filho. Aí ele vai lá para o cinema, assiste o filme, acaba. Aí o filho pega o celular e diz, pai, você pode vir me buscar no cinema? Ah, onde você está? Ah, estou no cinema aqui do shopping e tal. Eu vou te buscar. Observou? Que para buscar tem que sair de onde está, para ir ao encontro de algo. E que para buscar a Deus tem que buscar em casa. Essa é a conversa de muitos. Por que para buscar algo tem que se deslocar, e para ir em certo lugar buscar algo, mas para buscar a Deus eu busco em casa? Onde já se viu isso? Se você não vem na igreja, você não busca a Deus. Simplesmente isso. Por quê? Porque aqui não é a casa do pastor Ricardo, aqui não é a casa dos obreiros, aqui não é a casa das obreiras, não é a casa dos levitas, aqui é a casa de Deus. Essa igreja tem o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, quando eu vou na sua casa, é a sua casa. Quando você vem na minha casa, é a minha casa. Mas quando eu vou na casa de Deus, é a casa de Deus. Então, se eu não vou à casa de Deus, eu não busco a Deus. Não busco. Então, para buscar a Deus é diferente de orar. Aqui você consegue orar e buscar a Deus. Lá fora você consegue orar. Então a oração você ora em qualquer lugar, mas buscar a Deus tem que vir à igreja. E se você quer prosperar como Uzia prosperou, você precisa buscar a Deus. Aí a pessoa não tem tempo nem de vir à igreja. Como que vai buscar a Deus? Não, pastor, mas eu busco em casa. Não existe isso. Não foi homem algum que construiu a casa de Deus. Você sabia disso? Não foi o pastor João Ribe, não foi o pastor Ricardo, não foi apóstolo tal, não foi bispo tal, que disse, eu vou levantar uma casa de Deus. Não, não foi homem. Não foi homem nenhum que levantou casa. Sabe quem mandou levantar a casa? Foi Deus. Se Deus não quisesse uma casa, para que ele pediria para levantar? Foi Deus que mandou levantar uma casa. E Deus tinha tanta pressa, que eu vou te mostrar quando que Deus mandou Moisés levantar uma casa para ele. E a primeira casa que foi levantada foi o tabernáculo, foi no deserto. Por que tabernáculo? Porque era uma tenda móvel. Móvel porque o povo não tinha uma terra própria. A terra que eles estavam caminhando era para Canaã. Ali seria a terra própria. Mas enquanto eles estavam no deserto era de passagem. Mas Deus queria uma casa no deserto. E aí Deus disse, Moisés, eu quero uma casa, um tabernáculo. E tudo que Moisés fez foi Deus que orientou. Os utensílios, os pratos, os vasos, todas as cortinas, tudo foi Deus que mandou fazer. Quer ver? Êxodo capítulo 40, versículo 1. E Deus tinha tanta pressa para levantar uma casa, que ele não esperou nem na metade dos anos, nem no final do ano. Ele já mandou levantar no primeiro dia do ano e no primeiro mês do ano. Olha lá. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, o Senhor, não foi Moisés que quis levantar a casa. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Deus está dizendo, Moisés, no primeiro dia do mês do ano, você vai construir um tabernáculo para mim. Eu quero a minha casa.
Deus não deixou nem, Moisés, na metade dos anos, lá para a metade do ano você levanta, lá para o final do ano você levanta. Não. Deus mandou Moisés levantar, sabe que mês? Esse primeiro mês dos judeus. Para nós aqui, qual é o primeiro mês? Está chegando. É como se Deus dissesse, em janeiro, dia 1º de janeiro, 2025, você vai levantar a minha casa. Então você não vai fazer mais nada. Você vai só focar na casa de Deus. É assim que Deus falou para o povo. Vocês não vão focar mais em nada. Vocês vão focar só na minha casa. Eu quero o meu tabernáculo, viu, Moisés? Então, para os judeus, esse mês aqui, que para nós é janeiro, para os judeus é chamado mês de Nissan. Mês de Nissan, que é correspondente para nós aqui o mês de março e abril. Mês de Nissan para os judeus é o primeiro mês do ano deles, do calendário deles, e mês de março e abril. E olha o significado: o mês de Nissan significa primavera judaica, redenção. Redenção que mostra que foi liberto o povo do Egito, e aí, já para lembrar o povo, porque o povo fazia a Páscoa entre março e abril. Nós aqui também comemoramos a Páscoa, só que é diferente dos judeus. Nossa Páscoa tem Cristo como o centro da Páscoa. Os judeus têm a libertação do Egito como o centro da Páscoa, a redenção, o resgate do Egito. E também, esse mês de Nissan quer dizer duas letras hebraicas, Num, que significa milagre dos milagres. Então olha que mês que Deus manda Moisés levantar um tabernáculo. Um mês especial no calendário judaico. O mês que mostra as flores, primavera. O mês que faz lembrar o povo do Egito, que saiu do Egito. E o mês que significa o mês dos milagres. Deus está dizendo, eu vou fazer milagres nesta casa, viu, Moisés? Pode levantar. E Moisés levantou. Moisés levantou o tabernáculo. Então o povo, enquanto morou 40 anos no deserto, o povo levava o tabernáculo em cada lugar que passava. Montava, desmontava, montava, desmontava, montava, desmontava. Porque era a tenda. Aí o povo vai entrar na terra prometida. Consegue entrar na terra prometida que Deus deu a eles. Agora a terra é deles. Eles não vão estar de passagem mais. Agora eles vão habitar ali. E aí vem a história. Vem os reis, começam a governar. Aí no reinado de Davi, Davi vê que a arca de Deus está lá, atrás da cortina, e ele quer construir uma casa para Deus. Ele diz, não é justo, eu quero colocar um templo, porque aquele templo só tinha um tabernáculo. Eu quero construir uma casa para Deus. Aí Davi pensa em construir uma casa. Aí Davi começa a arrecadar o material, ouro, prata, tudo que é de bom, madeira, e o povo vai trazendo, e Davi vai juntando, para levantar aquele templo que ele tanto esperava. Aí Deus olha para Davi e diz, Davi, você não vai levantar a minha casa, mas aquele que de ti será gerado, esse vai levantar a minha casa. E quem é este? Salomão. Aí Deus escolhe Salomão para levantar a casa dele. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, coloca aí, versículo 4 ao 6, de todos os filhos de Davi, que Davi tinha muitos filhos, Deus escolhe Salomão para ser rei e para construir a casa, olha lá, e o Senhor Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel, e de todos meus filhos, muitos filhos, me deu o Senhor, e escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel, e me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu serei por pai. Quem que está mandando levantar a casa? Deus. Deus está dizendo, Davi, é o seu filho que vai construir a minha casa. Pois bem, Salomão constrói a casa de Deus. E sabe quantos anos levam para construir essa casa? 70 anos. 70 anos para construir um maior templo para Deus ali se manifestar. Aí lá no 2 Crônicas capítulo 7, vai falar também sobre isso. Lá no versículo 1,
E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Aí no versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Salomão construiu o palácio dele e construiu a casa de Deus. O palácio foi rápido, mas a casa de Deus levou 70 anos. Aí Deus fala no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Deste lugar. Da onde? Da casa de Deus. Os ouvidos de Deus estão abertos neste lugar. Este é o lugar que Deus vai te ouvir, porque é este lugar que você está buscando a Deus. Versículo 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela. Só no deserto? Só no tempo de Salomão? Perpetuamente. O nome de Jesus está neste lugar perpetuamente, para sempre. Vem cá, e nela estarão fixos meus olhos, meu coração, todos os dias. E nela quem? Casa de Deus. Nela os meus olhos estarão abertos sobre este lugar. Vem cá, de quem é a casa? E se você não vem na casa de Deus, como é que você busca Deus? Me explique. Não é a sua casa, é a casa de Deus. A sua casa, sabe o que tem que ser? A extensão da casa de Deus. É isso aí. O que acontece nessa casa tem que acontecer também na sua casa. Aqui é o espelho da sua casa. Será que acontece o que acontece aqui, acontece lá? Não sei, eu não moro contigo. Aqui tem que ser a extensão da sua casa, mas é esta casa que Deus escolheu. Quem crê que esse lugar quem escolheu foi Deus? Quem crê que esse lugar foi Deus que estabeleceu o seu nome? Está vendo aí? Aí passa-se os anos, né? Salomão destruiu o templo o Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão. Nabucodonosor destruiu. Aí depois o rei Ciro reconstrói. A gente conhece a história, eu já preguei sobre isso. Aí depois vem de novo, dizem que foi Nero, né? Não sei, se eu não me engano, destruiu o templo de Herodes. Aí vem Herodes, dá uma reforçada no templo. E Nero, se eu não me engano, destrói o templo, né? Se não estiver enganado. E aí o templo ficou destruído. Aí o que acontece no tempo dos discípulos? Não parou de buscar a Deus. Eles tinham lugar também para buscar a Deus. E sabe onde os discípulos se reuniam? No mezanino, numa sala, no lugar à parte do ambiente. E lá eles se reuniam para a oração, para o louvor, para a palavra, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Observa que o lugar não parou. O lugar de buscar a Deus continua. E entrando, subir ao cenáculo, que era o mezanino, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, os discípulos, né, os apóstolos. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aí daí, vai começar a expandir, vai crescendo, se multiplicando. Só na pregação de Pedro, a primeira pregação foi quase 3.000 rendidos ao Senhor. Vamos colocar 3.000, né? 3.000 rendidos aos pés do Senhor. Está lá em Atos, né? Capítulo 2, verso 38 em seguida. Depois Pedro prega de novo.
Na pregação de Pedro diz que quase 5.000 se convertem. Vamos colocar aí agora, tem cerca de quase 8.000 pessoas servindo a Deus. Você acha que dá para colocar 8.000 aqui no mezanino? Então aí nasce a igreja. Nasce a igreja. Aí depois de quase 3, 4.000 anos, a igreja continua aberta. Essa é a igreja. Essa é a casa de Deus. E você acha que se fosse homem que tivesse levantado a igreja, já não estaria fechada? O que tem de gente que luta contra a igreja de Cristo? O que tem de gente que quer impor impostos na igreja? Porque a igreja que não pagar imposto vai fechar as portas. E não consegue. Porque a igreja não foi o homem que levantou. A igreja não foi lá no começo de Moisés. Moisés deu na cabeça dele: vou construir uma casa de Deus. Aí passa Moisés, Salomão disse, aí vem Davi, eu vou construir uma casa de Deus. Salomão constrói, dá uma casa de Deus. Aí vem no tempo dos apóstolos, os apóstolos pensam, eu vou construir uma igreja para Deus. Porque nasceu a primeira igreja, igreja primitiva quer dizer primeira igreja. Nasceu pelos apóstolos, não foi coisa do homem. A igreja é do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, o próprio Jesus vai falar para Pedro aqui. Pois também eu te digo, viu Pedro, que tu és Pedro, porque era Bajola, nós conhecemos o nome como Bajola. Tu és Pedro, ou Bajonas, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. A igreja é do Deus vivo. E quem é que consegue combater o Deus vivo? No dia que combater a igreja, vai combater o próprio Deus. Eu duvido quem combate o próprio Deus. O Paulo disse a Timóteo: a igreja do Deus vivo. A igreja não é nossa, a igreja de quem? A igreja de quem? A igreja de quem? Diga, a igreja não é sua. Diga, a igreja não é sua. Diga, a igreja não é do pastor Ricardo. Diga, a igreja não é do pastor João Ribe. Diga, a igreja não é do homem. Diga, a igreja é do Deus vivo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ver de quem que é a igreja? Diga, Cristo é a cabeça da igreja. É Ele quem manda. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. Aí vem cá, aí você vê os aventureiros de hoje, não preciso de igreja. Sai do meio desses, hein? Sai fora do meio dessas pessoas, pelo amor de Deus. Querem te corromper. Pastor, mas assisti no YouTube dizendo que não precisa buscar a Deus na igreja. Está aqui, meu filho. A igreja não é do homem. A igreja é de Deus. A igreja é o lugar que você busca a Deus. Uzias só teve prosperidade porque buscou a Deus. E por ele ter tanta prosperidade, e é um perigo isso, viu? Quando Deus começa a exaltar a pessoa, e a pessoa acaba se ensoberbecendo, se orgulhando tanto. Sabe por que Uzias caiu? Porque ele se ensoberbeceu. Ele era o que mesmo? Uzias era o que mesmo? O que Uzias era? Diga, rei. O que Uzias era? O que Uzias era? Então não era sacerdote, correto? Se ele era rei, ele não era sacerdote. O que o rei fazia mesmo? Governava o povo de Deus. O rei era chefe do estado. Então tudo que é mundo material, físico, é para quem? Para o rei. Isso é coisa ossada do rei. É o rei que toma conta disso. Mas quando entra na área espiritual, é para quem? Para sacerdote. Quando entra na área espiritual, é para o sacerdote. E é aí que Uzias cai. É justamente aí que Uzias cai. Ele achou que ele era sacerdote também. No Antigo Testamento, quem era rei, quem era sacerdote, era sacerdote. Não podia exercer as duas funções, rei e sacerdote ao mesmo tempo.
O único que exerceu duas funções ao mesmo tempo foi o Melquisedeque, que era rei de Salém. A palavra Salém quer dizer paz. E esse Melquisedeque diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E esse Melquisedeque também não era um homem, não era uma pessoa comum, porque lá em Hebreus capítulo 7 vai dizer que Melquisedeque era o próprio Jesus Cristo. Depois você lê. Porque esse Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, ninguém sabia o princípio de dias, nem o fim de vida. Qual é a única pessoa que não tem pai e mãe que nasceu aqui na terra? Jesus. Ah, pastor, Maria não é mãe de Jesus. Pensa que engane que é mãe de Jesus, como os católicos dizem. Maria, mãe de Deus. Deus tem mãe agora? Maria não é mãe de Jesus. Mas nasceu assim. Ela deu o ventre para nascer. E o próprio anjo, o próprio Espírito Santo diz: esse aí que vai ser gerado de você, vai ser chamado Filho de Deus, e não de Maria. Filho do Deus Altíssimo, o Santo de Deus. Então Maria não é mãe de Deus, né? Mas alguns acreditam que é. E Jesus também não tem princípio final de dias, porque ele vive para todo sempre. E esse Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe, porque José também não é pai de Jesus, não tinha princípio de dias, nem tinha fim de vida. Jesus também não tinha fim de vida, ele morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. E nem genealogia tinha, Jesus nem irmãos tinha. Mas os irmãos de Jesus, meio irmãos de Jesus, porque eram filhos de Maria e José, e não Jesus era um filho deles. Por isso que a gente não considera Jesus como filho de Maria. Ele é filho do Deus Altíssimo, que Maria abriu o ventre para ele nascer. Então quando a pessoa se idolatra muito Maria, está contra a palavra de Deus. Viu? Então, esse próprio Uzias, rei, ele quer ser sacerdote. E no Antigo Testamento só Melquisedeque foi rei e sacerdote, que é o próprio Jesus Cristo, ali que aparece em Gênesis 14. E aonde ele vai cair? Aqui, versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, estou lendo 2 Crônica 26, tá? Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração. Olha o perigo aí, exaltar-se, seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor. Ele podia entrar no templo para buscar a Deus, correto? Podia, como ele fazia antes, mas para fazer trabalho de sacerdote não. Então ele entrou no templo para queimar incenso no altar do Senhor. Isso é ofício de sacerdote. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Não tinha nem como Uzias dizer: eu não vi nenhum sacerdote. Tinha quantos? 80. Por que você está queimando incenso, ô rei? O rei não se queima incenso. Quem queima incenso é o sacerdote. Não, mas não tem sacerdote. Tem 80 aqui. Não tem sacerdote? E os 80 que estão aqui? É ali que ele transgrede a ordem de Deus. Porque ele foi colocado como rei, não foi colocado como sacerdote. Ele era apenas rei, não era sacerdote. Ele tinha que fazer o trabalho de rei e não o trabalho de sacerdote. Versículo 18. E resistiram ao rei Uzias. Os sacerdotes foram valentes, hein? E disseram: Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Os sacerdotes estão enfrentando o rei. Você está transgredindo a ordem de Deus. Você não é sacerdote. Os sacerdotes são os filhos de Arão. Você não é filho de Arão. Deus não te colocou para queimar incenso. Sai agora do santuário, porque você não vai levar essa honra de sacerdote. Em Hebreus capítulo 5, versículo 4, diz exatamente isso: que ninguém toma essa honra para ti, se Deus não o chamar. Ninguém toma honra para si. O rei está chamando para si essa honra, está querendo adquirir essa honra de sacerdote, mas ele não é sacerdote. E aí, versículo 19: então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignado-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Deus feriu o rei imediatamente com lepra na testa. Ele ficou leproso.
E aí ele viu que estava leproso, foi ferido, saiu do palácio e não mais entrou, saiu do santuário, não mais entrou no palácio e foi morar numa casa à parte. Olha só a soberba o que faz. A soberba procede à ruína. Sabia disso? A soberba procede à ruína. Ou seja, a pessoa que é soberba, ela cai. Ela tem que ter humildade. Diz a palavra que diante da honra vai sempre a humildade. Esse rei se achou demais, se engrandeceu demais e Deus o abateu, porque a palavra de Deus diz que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus exalta os humildes, mas abate aos soberbos. Por esse rei se tornar tão grande, ele foi abatido. Deus o abateu e ele morre leproso. Viu? Aí Jotão, que é seu filho, reina no seu lugar, começa a julgar o povo. E quando ele morre, ele vai ser enterrado no cemitério dos reis, mas não no sepulcro dos reis. Até essa honra ele perdeu de ser enterrado no sepulcro dos reis. Por conta do quê, pastor? Da sua soberba. Aí passa-se os anos, 400 anos, Deus fica em silêncio. Deus ficou em silêncio. Não falava mais com o povo, porque o povo estava completamente desviado. O povo já queria ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, né? Ninguém queria ser sacerdote só, ninguém queria ser rei. Era o rei querer sacerdote. Passa-se 400 anos. Aí Deus vem e estabelece o seu reino sobre a terra. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. E sabe como é que Deus estabelece o reino na terra? Através de Jesus Cristo. Aí Jesus estabelece o reino. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se é reino dos céus, tem um rei. Quem é este rei? Quem é este rei? Jesus. E Jesus não foi apenas rei, ele foi rei dos reis e senhor dos senhores, e ele foi o grande sumo sacerdote. Então Jesus foi o grande sumo sacerdote. Ele não foi só rei, ele foi exatamente o que Melquisedeque foi: rei e sacerdote. Aí Jesus vai, estabelece o seu reino sobre a terra, morre pelo povo, morre por toda a nação, por todas as pessoas, dá o seu sangue. Ao terceiro dia ele ressuscita, e com o seu sangue ele compra homens, mulheres, tribo, nações e raça, e aí sim ele faz dessas pessoas reis e sacerdotes. Hoje você não só tem acesso à terra, hoje você tem acesso à terra e também aos céus. Aí Jesus, com teu sangue, ele faz você rei e sacerdote. E que isso quer dizer, pastor? Que hoje você tem autoridade na terra e tem autoridade no céu. Hoje o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Senhor. Para a gente encerrar, Mateus capítulo 18, versículo 18 também. Hoje você tem livre acesso no céu. Por quê? Porque Jesus não te fez só rei, Jesus te fez sacerdote também. Hoje você pode fazer o que Uzias não podia, entrar no templo para se apresentar diante de Deus. Hoje você entra no templo com ousadia, com autoridade, porque o véu do templo já foi rasgado de alto a baixo. E em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, rei, será desligado no céu, sacerdote, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Hoje você é rei e sacerdote, comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Quem toma posse desta palavra, diga: hoje eu tenho livre acesso de me apresentar diante de Deus como sacerdote do Deus Altíssimo. Se coloque de pé. Podem aplaudir ao Senhor Jesus. Hoje você tem livre acesso. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, eu te dou a chave dos céus e da terra. Sabia disso?
que Jesus deu para Pedro a chave do céu e da terra? Ele disse para Pedro, está lá em Mateus capítulo 16, eu vou ler até para vocês isso aqui, deixa eu só achar o versículo aqui, Mateus capítulo 16, é Bajonas, Pedro, versículo 19, olha o que diz, e eu te darei o quê? As chaves, não é a chave, é as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. Quem é que liga o céu? Diga sacerdote. E quem liga a terra? O rei. Hoje você liga o céu e liga a terra, porque hoje você é rei e sacerdote. Quem pode glorificar a Deus por isso? Pastor, eu quero ser rei e sacerdote. Quer ser rei e sacerdote? Então vamos fazer o seguinte, primeiro você tem que receber Jesus como Salvador. Se você não fez isso ainda, tem que fazer hoje, para ser rei e sacerdote. Tem alguém que entregou a vida para Jesus ainda? Levante